Fala pessoal, tudo bem? Vinícius do Footstats aqui. Vamos apresentar os jogos, começar os jogos das análises aí nessa segunda-feira, dia 2 de junho. Só apresentar para vocês, acho que quem não viu os outros vídeos, os primeiros vídeos aqui. Esse aqui não é um canal de tips, por mais que eu vou falar um pouquinho sobre o que pode fazer baseado nas estatísticas, né? Nos dados anteriores, estatísticas. Mas eu não vou apresentar as entradas diretas, eu vou mais ou menos, foi uma apresentação que a gente fez dos jogos aqui dessa segunda. E vou dar dicas de alguma tipo de entrada que possa fazer ou não, mas eu não vou falar de odd, não vou falar de múltipla, nada disso. É só uma análise dos jogos mesmo e do que a estatística deu pra gente, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida pode fazer comentário aí, vou colocar no comentário. Quero pedir primeiro para se inscrever no canal, dar um like e qualquer dúvida estamos à disposição aí, vou responder todos os comentários aí, tá? Essa semana é uma semana de data FIFA, né? Então a gente não tem muitos jogos. Hoje, na segunda-feira, a gente fez aí, escolheu 6 jogos aí pra gente fazer. Terça-feira, se não me engano, são 5 jogos. E a partir de quarta já começa alguns jogos do data FIFA que a gente vai fazer também as análises, tá bom? É, de novo, a gente vai uma análise estatística, vai seguir um padrãozinho em todos os jogos aí. Essa foi uma apresentação que a gente fez para informar os dados. Então, vamos lá. Primeiro jogo que a gente vai fazer é Chapecoense, tá? Desculpa só se eu estiver lendo aqui a outra tela. É que eu vou ler o que tá aparecendo aqui, tá? Então a gente tem na Série B, Chapecoense e Amazonas, jogo nessa segunda, dia 2 às 7 horas da noite, na Arena Condá, pela 10ª rodada da Série B. Contexto estatístico, mais ou menos uma tabelinha de comparação ali. A gente vai ter um gráfico no final. Então a gente tem XG. Para quem não sabe o que é XG, é que seria como se fosse um número que calcula oportunidades de gol que você tem. Não quer dizer gols, mas é uma oportunidade de gols. Então, por exemplo, um pênalti tem um XG muito alto. E às vezes o cara faz um gol com um chute lá do meio campo e o XG é bem baixo. Na 0,01, alguma coisinha assim, tá? Então, basicamente, XG é o valor de oportunidades de gol, tá? E esses dados são sempre pensando no mandante, Chapecoense nesse caso jogando em casa, e no Amazonas, visitante jogando fora de casa, tá bom? Então isso vai seguir o nosso padrãozinho aí. Então a Chapecoense tem um XG de 1,5, porcentagem de vitórias em casa de 75%, escanteios por jogo 5,2, BTTS em porcentagem, que é ambos marcam sim, né? 33% e pontos por jogo em casa 2,25. Então, um bom aproveitamento da Chapecoense jogando em casa. Lembrando que a Série B começou agora há pouco, né? A gente está na 10ª rodada aí. O Amazonas, XG, a gente coloca XG A porque é away, tá? Média 1,6, away é visitante. Porcentagem de derrotas fora 75%. Então, mesmo aproveitamento, só que negativo, né? Um pensando em vitória, Chapecoense, Amazonas pensando em derrota. Escanteios por jogo 3,1, ambos sim 44%, pontos por jogo fora 0,25. Então o favoritismo aqui está claro nesses dados. O que está claro também é a porcentagem de ambos sim, bem baixo, né? Então daria para apostar no ambos não aí, ou num jogo um pouquinho under nesse caso, né? E talvez no mais escanteio, né? A diferença é considerável aqui para mais escanteio da Chapecoense. Bom, aqui a gente vai para os insights estatísticos do Tactic. Então, o que a gente pensou de insight, né? O Chapecoense costuma dominar o segundo tempo com volume e presença na área, ou o resultado no segundo tempo aí para Chapecoense. A Amazonas apresenta linha defensiva frágil sob pressão e alta média de cartões. Quem gosta do mercado de cartões aí, tá em um mais cartões da Amazonas, talvez seja uma boa. Partidas recentes seguem padrão de gols tardios, jogo truncado até o intervalo. Então, talvez quiser arriscar aí, acho mais para a live, né? Fazer um empate HT diria que tem valor aí. Bom, na leitura estratégica, isso aqui é mais ou menos o que a gente deve pensar para o jogo, né? Então, é um jogo que tende a se definir após o intervalo, com o Chapecoense ganhando o campo e o Amazonas perdendo intensidade física. O primeiro tempo deve ser mais lento e reativo, enquanto o segundo tempo abre margem para a superioridade técnica e territorial do mandante. Então, aqui é basicamente o que a gente falou, né? Confirma basicamente o nosso insight estatístico aí. Então, a Chapecoense favorita, mas o começo do jogo talvez não seja um começo bom. Talvez quem gosta de fazer live, fazer um under na live, pode ser uma ideia, né? Aqui é um gráfico comparativo, né? A gente vai ter isso sempre dos dois, né? Então a gente vê que o Amazonas não venceu fora ainda, né? Então é um favoritismo claro, né? Um back Chapecoense pode ser interessante aí. Agora a gente vai para o segundo jogo, nessa segunda-feira da Série B, Paysandu e Criciúma.
Dois times na zona de baixamento, né? Às 9 horas, no estádio do Curuzu, em Belém, também pela 10ª rodada. No contexto estatístico, a gente tem um XG de 1,81 Paysandu, bom XG, né? Estranho. Só que não vence. Não tem nenhuma vitória nos últimos 9 jogos. Seis escanteios por jogo. Ambos sim, 50%. Clean sheets. Pra quem não sabe, clean sheets é quando você não toma gol, né? Então 25% só, você não toma gol. Posse de bola de 52%. Pontos por jogo em casa 0,50, né? Então bem pouco. Aproveitamento bem ruim do Paysandu jogando em casa. O XG do Cristiano costuma ser maior, 2,01 jogando fora. Só que não teve nenhuma vitória fora de casa ainda na Série B. Escanteio 4,25. Ambos sim, 75%. Clean sheets não teve, tomou gol sempre fora de casa. Vem o Cristiano jogou na Copa do Brasil, né? Foi goleado aí pelo Bragantino fora de casa. O Paysandu também jogou contra o Bahia, ambos eliminados aí da Copa do Brasil. Posse de bola é 45% e pontos fora 0,75. Então, assim, um jogo bem difícil de fazer, de entrar no mercado de resultado aí, porque o Paysandu lanterna, né? O Criciúma também tá na zona de baixamento, dois times muito mal, mas tem XG alto, né? Então, duas defesas ruins também, né? Ataques que criam, mas não conseguem produzir. Insights táticos, né? O Paysandu tem dificuldade crônica de conversão mesmo com o XG, que é o que a gente pensou, né? É um time que cria até bastante, mas não costuma converter. Criciúma costuma ser depressão, mas segura o placar baixo. É uma tendência da Série B, né? Porque a gente viu na Copa do Brasil aí o time ser goleado pelo Bragantino no segundo jogo. Escanteios e gols abaixo da média da Série B, indica um jogo de pouca fluidez. Então, assim, a gente consegue fazer análise também da liga, né? Que é uma questão que a gente gosta de fazer também. E mesmo assim, os escanteios, mesmo com a média até alta, né? Dos dois, fica abaixo da média da Série B, né? A Série B tem um jogo mais de. Considera um jogo mais de lente de fundo que a Série A, né? Leitura estratégica. É um jogo travado desde o início. As duas equipes demonstram dificuldades para propor e converter com baixa produtividade ofensiva e pressão psicológica elevada. A gente está falando dos times que estão na zona de baixamento, né? A tendência é que o jogo seja decidido por erro, não por mérito, principalmente nos últimos 20 minutos. É um jogo que eu diria para fazer em live, viu? Para Panther aí, o pessoal que gosta de arriscar, não, não consideraria não, tá? Mais um quadro comparativo. Tá, a gente tem escanteio, talvez mais escanteio para Paysandu, por jogar em casa. Não sei se a odd está muito favorável também. Bom, como eu falei, essa semana tem poucos jogos, né? Então a gente vai para a Série B também, Série C, na verdade, a gente já está até acompanhando. Quem segue a gente no Twitter lá já sabe que a gente acompanha alguns jogos da Série C. Esse é o também nessa segunda-feira, 7h30, no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da Série C. Então a Série C está até mais atrasadinha aí do que a Série B. Os campeonatos não vão parar no Mundial, né? Só a Série A para no Mundial. Então também por essa questão eles estão começaram um pouco mais tarde, né? Até porque a configuração dos campeonatos é diferente também, né? Bom, o Ponte é o líder na Série C, né? XG de 1,49, não é muito alto, mas 67% de clean sheets em casa, ou seja, não estão muito gols em casa. Cinco escanteios por jogo, ambos não estamos na mesma, né? Um time que é padrão, né? Time que é líder, tem 67% de clean sheet, provavelmente deve ter um ambos não no mesmo padrão aí. Mesmo número, né? Porcentagem. Pontos por jogo em casa, 2. Então, bom aproveitamento da Ponte Preta jogando em casa. Contra o Ipiranga, que tem XG médio de 1,33. Não, é parecido, né? Os dois XGs. Só que não fez gol fora ainda, né, na Série C. Estamos no comecinho ainda, mas o time não fez gol. 43% de posse, o que indica que vai ser time para jogar reativo, né? É o time que geralmente vai bem no campeonato lá regional, né? No campeonato do Rio Grande do Sul. Campeonato Gaúcho, acho que sempre tá sempre indo para as fases finais aí. E tá na Série C, pode ser até um time tá buscando aí melhores resultados. Derrota fora, 2 em 3 jogos, então não vem bem jogando fora de casa. Pontos fora, 0,33. Então o time que realmente vem sofrendo, 0,33, indica que teve um empate, né, jogando fora de casa aí. Os insights táticos, Ponte decidiu jogos com forte controle territorial e Piranga não oferece risco ofensivo real fora de casa. Padrão defensivo da Ponte favorece placares curtos e secos. Sim, galera, esse aqui é o jogo back Ponte Preta, favoritismo claro. Talvez fazer live em minutos aí, né, pra ver quando é que sai o gol da Ponte aí. A Ponte não tem XG alto, então talvez não sei se é um jogo pra over assim, né? Não indicaria isso.
Leitura estratégica. O jogo tende a ser decidido ainda no primeiro tempo, com a imposição da Ponte Preta logo nos primeiros 30 minutos. Aquilo que eu falei dos minutos, né? Então, às vezes, olhar para o jogo, ver se a Ponte está numa pressão, já é interessante para a gente fazer uma entrada aí num back na Ponte. Talvez seja bom para ficar de olho. O Ipiranga apresenta fragilidade crônica fora de casa, com dificuldades até mesmo de finalização. Não deve dar perigo, né, gente? Assim, o jogo para Ponte, clean sheet Ponte, né? Time sem sofrer gols aí, talvez tenha um valorzinho, tá? Defesas sólidas, mais baixa produção ofensiva, tendência de jogo travado e controlado. É aquilo, por isso que eu falo que eu não sei se é um jogo over, entendeu? Não sei se a Ponte, depois de fazer talvez abre o placar, vai para muitos mais gols. Não, o Ipiranga talvez esteja esperando até uma derrota baixa aí. Comparativo de gols aqui, na verdade, comparativo geral, né? Tem pontos por jogo, XG e o clean sheets. O que indica que a clean sheets é o que indica que o Ipiranga geralmente não faz gol, né? São Bernardo do CSA, também jogo da Série C aí, 7h30, no José Maria de Campos Maia, também pela oitava rodada. Contexto estatístico. XG média em casa 1,7 do São Bernardo, 67% de acreditos em casa, o mesmo da Ponte Preta, 100% dos jogos em casa under 2,5. Aqui já temos um número interessante. 0,67 gols marcados por jogo, 0% de derrotas como mandante, e BTS não em 67%, mesmo número lá do clean sheets lá. Ou seja, o time que joga bem, bom aproveitamento jogando fora de casa, não perdeu ainda. Contra um CSA que na Copa do Brasil surpreendeu, né? Eliminou o Grêmio aí, mas não vem tão bem assim na Série C. Tem um XG de 1,14 jogando fora de casa, baixo, né? Nenhuma vitória fora, 67% dos jogos sem marcar, 0,83 gols marcados fora de casa, ou seja, um gol só fez nos 3 jogos que fez fora de casa. Desfalque do Betão, do Albuquerque e do Brian. O Betão, eu lembro dele jogando contra o Grêmio. O Brian, acho que também. Jogadores interessantes. Pontos por jogo fora, 0,67. Então, se a gente fez 0,33, deve ter um empate aí de por 1-1 e outro empate em 0-0. Insight estatístico. O jogo de São Bernardo se desenha após o intervalo. Todos os gols no segundo tempo. Interessante aí, tempo com mais gols. Olha aí. CSA apresenta fragilidade ofensiva grave fora de casa, acentuada por desfalques. Tem 3 desfalques titulares aí, o CSA. Linha de defesa de São Bernardo pressiona à tarde, mas nega espaço entre linhas. Eu acho que é um jogo under, né? Tá claro aqui que é um jogo under. O CSA com desfalques ainda, eu diria que o São Bernardo, a galera que gosta de Panther aí, um back São Bernardo é interessante. Esse que o fundo tende a ser definido no segundo tempo, com o CSA sofrendo para criar e o São Bernardo explorando a posse longa e transições curtas. Interessante. A lateral direita do CSA improvisado é o ponto mais vulnerável do jogo. Baixa produção de ambos os lados indica o jogo travado e controlado no ritmo. Aquilo que a gente já tinha dado, né? Já tinha falado aí, não muda muito. Aí o São Bernardo no comparativo, números bem parecidos, né? A gente está no começo ainda na oitava rodada, os números vão estar bem iguais. Nessa segunda ainda a gente tem os jogos no Campeonato Chileno, na verdade é só esse jogo. Cobresal e Deportes Iquique. Jogo às 7 horas também, no estádio El Cobre, 13ª rodada. Bom, os números, o que eles mostram pra gente? O XG, o Campeonato Chileno é over, né, galera? Se não é over, é por incapacidade dos atacantes aí, porque é um campeonato que tem realmente muita chance. A gente compara os números aí, ó. 1,83 de XG, 50% de vitória em casa, mais escanteio 4,83, ambos sim 67% dos jogos. Um campeonato over, galera. Gols sofridos 0,3 por jogo, até um número baixo. Pontos por jogo 83, bom aproveitamento cobressal e padrão ofensivo sólido. Já o Iquique, XG de 2, maior até do que o Cobressal, só que não venceu fora, e a gente tá na 13ª rodada já, né? Média de escanteio 3,83, estranho, né? Campeonato over com pouco escanteio. Ambos sim, mesmo número do Cobressal. Gols sofridos por jogo, 2 gols por jogo sofrido, muito alto esse número aqui. Pontos 0,23, desempenho horrível fora de casa do Iquique e desfalque do Pucci, que é o criador da equipe. Bom, qual que é o site estatístico? O adversário por ritmo alto nos primeiros 30 minutos. Cara, esse jogo aqui para fazer live. Olhar o jogo é um joguinho arriscado, porque eu vi o jogo.
Eu assisti Botafogo e Universidade do Chile, né? É um time que o Botafogo se defendeu com tranquilidade, assim. O Universidade do Chile, mesmo com um jogador a mais, né? O Jair foi expulso ainda no primeiro tempo. O Universidade do Chile não pressionou o Botafogo. Então, o Campeonato Chileno é um campeonato que, mesmo que seja campeonato over, tem dificuldade em fazer os gols aí. O que salva o primeiro gol em 67% dos jogos fora? Acho que é uma questão clara, mas essa odd deve estar baixo. Então, acho que vale a pena, aí, talvez, pegar um, como o campeonato chileno aí, talvez não esteja, o mercado esteja tão regulado, vale a pena te pegar, mas acredito que essa odd dele vai estar bem baixa. Padrão de posse e escanteios favorece o domínio do mandante. O back, cobressal deve estar baixo também. Não olhei as odds. Leitura estratégica. Esse jogo tende a ser definido ainda na primeira etapa, com o cobressal usando bem a altitude, volume ofensivo e superioridade técnica para dominar desde o início. A fragilidade física e emocional do Iquique se agrava com os desfalques e sequência negativa. O Cobressal eu lembro de estar em grupos da Libertadores, né? Se não me engano, o São Paulo jogou contra eles uns anos atrás. Realmente tem altitude, mas não é nada assim, até porque que joga lá já deve estar acostumado já. Então, eu não sei se isso é um motivo, mas é um favoritismo claro aqui do Cobressal. E para o último jogo dessa segunda-feira é o Campeonato Equatoriano, Vinotinto e Libertad, às 9 horas no Estádio Olímpico Atahualpa, na 15ª rodada. Nenhum dos dois times muito conhecidos, né? O Libertad não é o Libertad da Libertadores, né? Que ele é do Paraguai. A gente vai ver que os números são bem parecidos, né? Que G do Vinho Tinto 1,61, 50% das vitórias em casa, dois gols marcados por jogo, 67% dos jogos com ambos sim, 4,8 escanteios por jogo, sem desfalques. Já o Libertad tem 1,62, 67% de empates fora, um gol marcado por jogo, 67% de ambos sim, 3,1 escanteios por jogo, retorno de Eber Caicedo. Sempre tem o Caicedo no Equador, né? Insights táticos do Tashkway. O Kuniburo, que na verdade tem alguns lugares a gente acha Kuniburo e outro vino tinto. Na maioria dos radares que eu vi é vino tinto, mas onde eu uso a base de dados eu achei Kuniburo. Então quando você ouvir Kuniburo, eu é vino tinto, tá? Marca cedo quando joga em casa e impõe ritmo ofensivo. Libertário reativo fora de casa com forte tendência ao empate. Corajoso. Fazer empate nesse jogo, hein? Alta incidência de jogos com gols dos dois lados. A gente viu, né, que ambos sim, 67% das duas equipes aí. Leitura estratégica, o jogo tende a se decidir no segundo tempo, onde Kuniburo cresce ofensivamente e Libertar sofre mais. A diferença de XG mostra a superioridade ofensiva do mandante, enquanto o visitante permite mais finalizações e transições. Na verdade, o XG é bem parecido, né, dos dois, né? Mas acho que o Vino Tinto realmente, se fosse apostar no favorito, acho que eu não vi no Tinto um pouco mais, mas eu não apostaria em Panther, não. Não faria essa entrada em Panther, não. Talvez um jogo para trabalhar em live também. Nos comparativos, assim, muito, né? A gente tá vendo o XG a favor ali, então acho que bem juntos os dois, mas é um time que o aproveitamento do Vino Tinto é bem melhor, né, do que o do Libertad. Bom, pessoal, é isso. Então, esses foram os jogos da nossa segunda-feira. Vamos trazer mais vídeos nos próximos dias aí. Inscreva-se, deixa o like, ative o sininho aí. Pessoal, de novo, a responsabilidade, né, que vai entrar no mercado aí. Toma cuidado, responsabilidade, faz análise. Eu não gosto de apresentar as entradas aqui com odd para ver se tem valor ou não. Eu gosto mais de falar do que os números estão dizendo. A gente está no começo ainda, então peço desculpa por estar lendo, estar apresentando aqui, mas eu quero fazer a apresentação daqui para frente um pouco mais elaborada, com mais dados, sempre ser mais específico, até como eu disse no vídeo anterior aí, o análise, ela é uma análise gigante, ela dá umas 15 páginas aí. A gente tira o básico do básico. Estou pensando, estudando como é que eu vou apresentar essa análise inteira, talvez pensar no futuro em dar essas análises completas, assim, exportar de algum jeito para quando o canal estiver crescendo aí. Mas acho que é isso. Mais uma vez, inscreva-se no canal, deixe aquele like, ative o sininho e amanhã a gente tem mais vídeo. Valeu, pessoal.